Queridos, vamos dar continuidade então. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17, foi o que nós falamos na aula passada, se não me falha a memória. Foi isso, foi? Vocês anotaram aí? Tá bom. A gente vai partir daí então. E o que eu disse a respeito dessa passagem, aliás, a divisão, né, que nós fizemos na aula passada, que o livro do Êxodo, ele se divide então a falar a respeito do homem de Deus, que é o Moisés, né? Aí do capítulo de número 1 até o 19, e aí o capítulo de número 20, né, até o final, vai falar sobre a mensagem de Deus. Ou seja, duas partes nós estamos dividindo. Então nós estamos agora falando, ou vamos continuar falando sobre a mensagem de Deus, que é a lei de Deus, chamada lei de Deus, né? Que está em Êxodo, a partir do capítulo 20, verso 1 a 17, que a gente conhece como os 10 mandamentos, né? As 10 palavras. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, aquela coisa toda, né? E aí, aqui a gente chama de um código de conduta, porque a gente precisa lembrar do contexto histórico que Deus estava formando a nação, um povo, né? Então, Deus deu leis para que eles pudessem viver socialmente, viver diante de Deus e ter sua vida, né? Sua vida como nação, como qualquer nação tem. A gente tem leis, tem códigos de ética e tudo mais. Então aqui a gente chama de um código de conduta para o futuro daquela nação. A gente faz um paralelo que eu acho que eu não fiz com vocês e eu quero fazer, parece que está embaçado, ó, aqui alguma coisa, que é em Mateus capítulo 5, né? Que ali a gente já fazendo esse link. Por que, amados? Estudando esses livros do Antigo Testamento, a gente sempre precisa fazer essa ponte para saber o que diz esses livros, ou esses ensinamentos, né? Ou essa história, ou essas histórias do Antigo Testamento, o que diz ao nosso respeito. O que isso tem a ver com a gente, teve a ver com o povo, em dado momento da história, um propósito de Deus para um povo, para uma nação, em um ato, ou melhor, em um momento histórico. Tá, tudo bem, compreendendo isso aí é muito bom, e eu acho que a gente precisa sempre compreender primeiro isso. Aí a segunda pergunta a primeira o que quer dizer isso então na história para aquele povo, o que quis dizer? E a segunda pergunta e ao nosso respeito, o que isso tem a ver com a gente? Século XXI, São Mateus, Zona Leste, São Paulo, né? País tropical, aquela coisa toda. O que quer dizer para a gente? E a gente sempre vai fazer essa ponte, extraindo daqui e vendo se o Novo Testamento ele traz essa continuidade para nós, do ensino que tem no Antigo Testamento. Eu sempre vou bater nessa tecla, sempre repetir, vez por outra, sobre essa necessidade. Estudar o Antigo Testamento e ver estudar o Antigo Testamento e ver o que o Novo Testamento dá continuidade. Porque é muito perigoso a gente às vezes extrair lições do Antigo Testamento e querer que isso vire comportamento, né? Ou como que a gente entende Deus, porque Deus ele foi se revelando aos poucos na história, a gente já falou isso, né? Então aos poucos. O Antigo Testamento então é a revelação parcial de Deus, que a gente chama, né? Ali estava um pedaço fica estranho, né? Uma parte, ficou melhor, né? Eu pensei em teco. Eu falei, não, isso aqui vai ficar muito juvenil, né? Vai ficar muito... lembrei da minha adolescência, um teco. Então, uma parte da revelação de Deus, não era a revelação total de Deus, não era a vontade perfeita de Deus. Deus só estava trabalhando com o povo na condição que esse povo tinha de assimilar a sua vontade. Tanto que o Hebreus, capítulo número 1, que eu já li muitas vezes para vocês, já recitei inclusive, né? Capítulo 1, verso 1, que havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, agora, né, nesse tempo presente, temos falado pelo Filho. Então, Jesus é a revelação plena de Deus. Tudo isso apontava de alguma maneira para Cristo. E aí o Novo Testamento nos traz, então, essa vontade perfeita de Deus para todos os crentes, em todos os lugares, em todas as épocas. Então a gente precisa entender que o Novo Testamento já é um ensinamento universal, atemporal. Isso quer dizer que é em todos os lugares e em qualquer tempo, não vai mudar, né? Então é a revelação de Deus. Então bora lá. Capítulo de número 5 de Mateus, e aí na própria boca de Jesus, do capítulo 5 até o capítulo de número 7, nós temos esse trecho da Bíblia e nós chamamos de o Sermão da Montanha, ou é do Monte, né? Sermão do Monte, não é isso? Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Tem um título na minha Bíblia que diz as Beatitudes.
né? As beatitudes, quer dizer, as bem-aventuranças. Então, capítulo 5, 6 e 7, que nós chamamos de o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que Jesus falou aos seus discípulos, é o código de ética ou o código de conduta para os cristãos de hoje. Então, a gente vai pegar esse paralelo do Antigo Testamento, lá do capítulo 20, e vamos pegar Mateus, tá? Então, a gente vai ver o que aqui tem de continuidade e descontinuidade, ou seja, aquilo que Jesus não deu continuidade. E Jesus não veio para abolir aquela lei. Ele disse: eu não vim destruir a lei. Estou falando tudo que está escrito aqui, né? O capítulo 5 mesmo, verso 17, diz assim, ó, capítulo 5 de Mateus, verso 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Ou seja, a lei, ele se refere aos 5 livros que nós estamos estudando, né? De Gênesis a Deuteronômio. E quando diz os profetas, são todos os escritos dos profetas do Antigo Testamento, os 17, 19 que tem lá, né? Agora me fugiu da mente. Então ele diz: eu não vim destruir isso, eu não vim abolir isso, né? Não vim abrogar isso, ou seja, não vim anular isso. A palavra abrogar, não sei como está em outra, essa NVT, né, Varão? Tá como aí, abolir mesmo? Ou desculpa, é abrogar mesmo? É o verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar. Você consegue? Abrogar, Ab, né? Tem um hífen, rogar. O seu está como, irmão Vladimir? É abrogar também? Consegue aí? Destruir. Leia o 17, vamos ver se a gente acha. Você consegue? Por favor. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés ou do escrito dos profetas. Vim cumpri-lo, só vim cumpri-lo, Gênesis 18. Ah, tá, não tem esse abrogar, né? Percebe como ele já vai dando uma explicaçãozinha aí, né? Não vim destruir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Aqui já não tem, né? Vê como que é interessante essas versões. Elas são melhores no sentido que elas já trazem uma explicação, né, mais detalhada. Aqui eu precisei estudar e preciso passar isso para vocês nessa versão. Percebe que versões, quando a gente lê, facilita a compreensão? Os simples detalhes e palavras. Por isso que vocês precisam ter Bíblia de todas as versões possíveis, tá? Vocês vão comparando quando for estudar. Mas vamos lá. Então, abrogar aqui é anular, abolir, né, ou invalidar. Então Jesus disse: eu não vim para fazer isso, para destruir a lei, para tirar ela de vigor. Ele disse que ele veio, na verdade, para cumprir isso, né? Ele veio para cumprir. Então Jesus cumpre a lei. Cumprindo a lei, que é esse capítulo de número 20 de Êxodo, ele cumpre a lei, que é a exigência de Deus para justificar o homem. E aí eu pergunto, irmão, quem conseguiu atender todos esses mandamentos, os 10? Não houve um ser humano sequer. Todos os santos homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento e no Novo também, nenhum deles conseguiu. Quando a gente lê Gálatas capítulo 3, versículo de número 17, Gálatas 3 e 17, olha só que coisa interessante, 3,17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Então havia uma promessa, isso aqui que nós lemos já, a respeito de Abraão, que em Abraão seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra, não é isso? Só que a lei veio depois de 400 e tantos anos, nós já falamos acho que na aula passada, se não me falha a memória, ela veio depois. Então havia uma promessa anterior à lei, e a promessa era abençoar, né, as pessoas em Abraão, ou a partir de Abraão, porque ela representava o pai da fé, aquele que iniciou a fé, porque Deus o chamou para iniciar, né, uma trajetória na história de um povo. Esse povo revelaria então o próprio Deus, de onde sairia o Messias, Jesus, que veio dos judeus, nascido sob a lei, aquela coisa toda que inclusive está escrito em Gálatas 4:4, né? Jesus nasceu sob a lei, né, na plenitude dos tempos. Então o que acontece? Jesus veio, cumpre a lei, ele satisfaz então essa justiça de Deus. Então é por isso que em Cristo nós somos justificados, não pelas nossas obediências, acertos ou por satisfazer a santidade de Deus, a justiça de Deus, mas porque Cristo fez isso. Mas ele disse: eu não vim destruir a lei. Ele cumpre a lei e ressignifica a lei. É interessante isso, né? A gente vê aqui no capítulo 5 mesmo, mais para frente, a partir do verso... deixa eu ler um pouquinho antes. Eu acho que eu vou partir daqui então, só para a gente pegar
Eu ia pular um pouco aqui, né? Mas já que a gente leu 17, vamos dar continuidade que a gente vai entendendo aqui. Verso 18, então, nós lemos 17 e 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio. Está falando aqui do menor caractere do alfabeto hebraico. Olha que coisa interessante, né? Um jota ou um tio. Se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Olha só, seria cumprido nele, lógico. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. A pergunta é, quem que tinha condição, então, de fazer isso? Cumprir e ensinar? Ninguém. E Jesus adverte aqui, e Paulo vai dar continuidade nas suas cartas, principalmente em Romanos. Diz assim, ó, quer ver pela lei? Viva. Agora, se, o Tiago, inclusive, também vai falar isso, se você tropeçar em um mandamento, é culpado de todos. Então, não dá, né? Não tem como, né? Os 9 mandamentos lá, cumpriu todos, mas um não, é culpado dos 10, né? Não só os 9, porque tinha muitos outros preceitos e ordens de Deus, e aí eram centenas, né, de diretrizes que Deus dava. Então, um desses, se você desobedecer, você estava desobedecendo a Deus, de uma maneira ou de outra. Ou seja, se você cumpriu lá 612 mandamentos, e aí tinha 613, e aí não sei nem como que fala, sexo, não sei. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então tá bom, então não preciso nem explicar, porque eu também não sei explicar. 67ª, 68ª, então é esse negócio. No 600 eu já foi para além do que eu sei. Mas 612 era 613, 612 cumpriu. O último, né, o 603 não cumpriu, é culpado por 613. Então, olha só, não tem como, seria impossível um ser humano cumprir isso, não tinha condição humana de fazer isso, né? Então, verso 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, ultrapassar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, ele está se referindo ao Êxodo 20. Mas qualquer que matar, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, se enfurecer contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, aqui é um termo pejorativo. Tipo falar assim, você é um nada, você é um ninguém, é um nada, seria mais ou menos isso, né? Você é um nada, você é um ninguém. Olha só, será réu do sinédrio, e qualquer que ele chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Ô irmãos, olha só, então Jesus já está indo um pouco mais profundo, porque a lei, ela pegava o cara quando o cara era pego com a boca na botija, né? Que corre o risco. Corre o risco. Corre o risco. Sim, por quê? Porque ali está violando mandamentos de Deus no interior. Jesus está tratando disso aqui. A lei era de pegar o exterior, né? Não alcançava o interior. Então, o interior, que ele vai falar aqui, é possível você enganar a lei, ou os agentes da lei, que é o que muitos fazem hoje, né? As pessoas enganam, fazem alguma coisa, escapam. Mas da lei de Deus, ninguém escapa. E não estou falando dessa lei do Antigo Testamento externa. O que Jesus está falando aqui é da lei interna que está em cada um de nós. Aí ninguém escapa. É por isso, na verdade, que o Novo Testamento ele é mais duro, é mais implacável e ninguém foge, porque é lá dentro de cada um de nós, irmãos. Então, ainda que eu não fiz, mas pensei, culpado. Ainda que não realizei, não concretizei, mas desejei, culpado. Olha só. Então aqui é muito mais duro, porque a gente fala, nossa, o Antigo Testamento era não é não. Evangelho, ele sonda os pensamentos, as intenções do coração. Olha só, amado. Então vamos lá, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele não, é ele contra ti. Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então assim, você levava a ofertinha lá, o cabrito, o bezerro, lá, e o sacerdote recebia aquele negócio, né? Parecido igreja hoje, o povo vai adorar. Jesus disse, olha, aqui a questão é o seguinte, é lá no interior, não adianta se apresentar diante de Deus, externamente,
fazendo tudo que se deve fazer no ritual, na liturgia, comando figurino, mas o teu interior não condiz com isso. Porque você pode fazer tudo isso, mas diante de Deus não é recebido. Porque o negócio agora é sério, a lei está no coração. Há um Espírito que habita em cada um de nós e sabe das intenções. Então não adianta. Deus não recebe dinheiro, oração, cântico, pregação, ensino, qualquer coisa que seja que a gente apresente diante de Deus num culto coletivo, não aceita nada se Ele não nos aceitar por dentro. Se Ele não enxergar em nós uma reta intenção, uma honestidade, uma sinceridade. Não adianta, irmãos. Pode falar língua estranha, pode, através da pessoa, Deus realizar um monte de coisa boa, né? Mas ele pode não ser aprovado por Deus, mesmo acontecendo tudo isso externamente. E a gente fala, nossa, que irmão quebrantado, ou que benção que aquela pessoa, nossa, como prega bem, como ensina, interessante. E aí Deus está falando assim, mas eu não reconheço nada disso dentro dele. Então vamos lá, verso 25. Ele diz, vai conciliar-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade, te digo, algumas versões estão atormentadores, né? Entregue oficial, atormentadores, tem outra palavra bem estranha aqui, tem umas versões lá, meirinho, um negócio assim, não é? Não tem nenhuma não, mas tem umas versões assim. Quer dizer, a ideia aqui é que assim a pessoa é entregue ao tormento mesmo, à falta de paz. Mas bora lá, verso 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o, tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. É bem interessante, irmãos, que aqui Jesus está falando de atitudes radicais. Isso aqui não é literal, né? Lógico. Mesmo porque o problema não são os membros exteriores. Eu cobiço a mulher porque enxergo, então arranca os 2 olhos, está resolvido? Não. Um cego também cobiça, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha surdos e mudos lá, né? E eu me lembro, foi muito engraçado, né? Por conta de tudo ali que eu observei, mas eu fiquei pensando, um negócio sério. Eu lembro que chegou um rapaz e disse assim para outro camarada, rapaz, o mudinho lá falou mal de você pro chefe, te entregou. Rapaz, esse cara tá mal, até o cara que não fala tá falando mal dele, né? Lógico que não falou, né? Mas eu fiquei pensando, bom, ele não fala, mas olha só, ele é fofoqueiro, né? Então não é a língua o problema, o membro, o problema é o coração, que Jesus disse. Não são os olhos, o coração. Não é a mão que rouba, né? É o coração. Então não são esses membros, não é o corpo que peca, quem peca é a alma. Inclusive o Ezequiel está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Então o problema não são esses membros externos, irmãos. Não é por aí que a gente começa a podar, não, é no coração. Jesus disse, né? Então não é o que entra, não é o que lava a mão, não lava, tal. Lógico que o coronavírus vai ser propagado por causa disso aí. Seria coisa simples, né? Mas a ideia é que Jesus disse, olha, vocês ouviram o que foi dito? Não matarás, não cobiçarás e tal. Eu, porém, vos digo. Ele ressignifica isso. Ele mostra, inclusive, que aquelas leis, elas, ainda que sejam exteriormente observadas, mas diante de Deus que vê todas as coisas, e que é santo, que é perfeito, que é justo, julgará os homens e as suas intenções. Então você pode externamente cumprir uma coisa ou outra. Aos olhos das pessoas pode ser um escriba, um homem de Deus. Mas aí no capítulo 23 de Mateus, Jesus vai falar, não é? Eu estava pensando aqui. Nesse texto? Essa ideia. Chegasse no meu pastor hoje, ou qualquer dia chegasse no meu pastor e falasse, pastor, a minha alma pecou. Quem de vós poderá julgá-la ou deixar de banco? Né? Porque não é o meu corpo que tem que padecer. E se minha alma, como você falou, aí eu peco. Sim. Não estou falando que todo mundo sai fazendo isso, mas é um pensamento radical, né? Sim. Quando ele nos julga pelos nossos atos. Isso. Não sem poder condenar a alma. Que quem faz isso é Deus. E assim, a gente não tem, nós seres humanos, a gente não tem muito recurso, né?
No caso, Deus, é muito complicado isso, irmãos, porque a gente é limitado, até para julgar nós mesmos. Nós somos limitados para nos julgar. Imagina as outras pessoas, que a gente não sabe a intenção, não sabe o sentimento, a gente não tem todos esses recursos, né? E Deus sim. Então é por isso que Deus julga justamente. Então muitas vezes a gente vê um cara assim todo atrapalhado e tal, e Deus olha assim, rapaz, mas há uma sinceridade e honestidade tão grande nele, né? Eu vou trabalhando no caráter dele porque eu sei que nele há uma intenção boa, embora não dê conta de isso não é pretexto, isso não é justificativa, mas Deus tem esse olhar. Eu estou pensando em Davi. A gente vê Davizão, né? Meio atrapalhado e tal, mas esse é um homem segundo meu coração. Fala, não é possível. Cara adúltero, assassino e tal, não é possível. Né? Mas Deus olhava para além da aparência, para além dos erros, para além dessas nossas escorregadas que a gente dá, nossos vacilos, nossos pecados. Para além disso, lógico que nada disso é justificado, mas se Deus nos tratasse, irmãos, por esses erros e acertos, não tinha um sequer nessa sala e nem nesse mundo. Não tinham eu, possivelmente seria o primeiro dentre vocês aqui. Eu não estou falando com falsa humildade, nem coisa não, eu sei. Então, bora lá. A conduta de ética, né? Esse Êxodo capítulo 20, que são os mandamentos. Os primeiros 5 dão ênfase, vamos voltar lá no capítulo 20, voltar não, que a gente nem leu, né? Mas, quer dizer, nós lemos na aula passada. Mas só para a gente pegar aqui essa explicação. Êxodo capítulo de número 20, a gente vai falar então porque eles são divididos de alguma maneira aqui, né? Os mandamentos. Então, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para de imagem de escultura, né? Então, não terás outros deuses diante de mim. Não falará o nome do Senhor em vão. Lembrar ou guardar o dia de sábado. Honrar o pai e a mãe. E não matar. Então, aqui a gente nós vemos aqui, melhor dizendo, 5 primeiros mandamentos. Eles dão ênfase ao caminhar com Deus. Tá? Caminhar com Deus. É dividido assim. Os outros 5 falam da responsabilidade com o próximo. Aliás, que eu li aqui o não matarás. Não matarás já é com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Os outros 5 aqui, não é? Então aqui a gente percebe essa relação com Deus. Onde que a gente vê isso no Novo Testamento, irmão? Essa recomendação parecida. Onde? Eu vou falar a primeira palavra e vocês completam, tá bom? Em Gálatas 5:22, onde? Gálatas 5:22, isso, olha que coisa boa. Nossa, vocês estão ligados mesmo, né? Isso, né? É interessante, amados, que a gente percebe o que é o fruto do Espírito. É o caráter de Deus formado em nós. São as características de um regenerado, de um salvo. Aqui é evidência, aqui é termômetro de quem é espiritual e quem não é espiritual. É aqui só que a gente pode medir. A gente não consegue por outras coisas, os dons espirituais, por exemplo, as realizações fantásticas que nós poderíamos fazer, os resultados da nossa vida. Isso nada, irmão, é crivo, é termômetro que a gente fala, isso aqui é espiritual. Não. Agora o Gálatas 5:22, aí sim, porque aqui é fruto, não pode ser imitado e é resultado de uma colheita por uma ação do Espírito Santo em nossa natureza. Então isso aqui só pode viver, cumprir, reproduzir ou produzir como fruto aquele que de fato o Espírito Santo está agindo de uma maneira poderosa, né? O poder de Deus para a salvação mesmo. Então a gente percebe lá amor, gozo e paz, não é isso? Amor, gozo e paz. Isso diz respeito ao relacionamento com Deus. Eu amo Deus, me alegro naquilo que provém de Deus e tenho paz com Deus. Olha só. Aí vem o segundo bloco de 3, a gente vai dividir 3, 3 e 3, são 9, né? Gomos da mexerica aqui. Então, 3 gomos. O primeiro diz em relação a Deus, o segundo me ajuda aí. Como? Longanimidade, benignidade e bondade. Longânimo, então, é ter esse ânimo longo. Longanimidade, né? A extensão do braço da paciência. Então, isso aqui é suportar a pessoa e a situação até que se resolva. E aí pode levar a vida toda, né? Longanimidade. Bondade,
e benignidade. Eu já expliquei isso para vocês em outra ocasião, né? Então aqui fala em relação com o próximo. Ó, os 3 primeiros com Deus, os 3 seguintes com o próximo, e agora os 3 últimos comigo. Fidelidade, mansidão e temperança. Ao meu respeito. Percebe, amado? Então aqui a gente vê que não mudou as coisas. Na verdade, Deus nunca mudou, Ele não muda, né? A lei que a gente chama, o aspecto moral da lei de Deus nunca mudou, porque Deus não muda no seu caráter. Percebe, amado? O que mudou da lei de Moisés foi o aspecto litúrgico e civil, né? Porque na lei de Moisés tinha esses 3 aspectos: os mandamentos para a vida diante de Deus, do próximo e consigo mesmo, no sentido moral. Tinha o litúrgico, como fazer as coisas, se aproximar de Deus, purificação, qual o dia, tinha que ser o sábado, tinha que se purificar disso e daquilo, dessa forma e dessa, usando isso. E com as relações cíveis, né? Porque Deus estava dando leis para a vida em sociedade, em tudo. É por isso que o Antigo Testamento traz para nós, e Êxodo aqui, a gente vai ver depois em Levítico, mais o aspecto litúrgico, né? Como se apresentar diante de Deus. Números já tem outro aspecto e tal. Deuteronômio repete quase as mesmas coisas que Êxodo. Depois eu falo por que isso é repetido. Então assim, Deus estava regulamentando a vida na vida, não era no templo, não era numa adoração litúrgica, né, irmãos? E, infelizmente hoje também as pessoas, como no Antigo Testamento, elas às vezes queriam separar isso, e não é possível. Isso não é possível. Nós precisamos ser as mesmas pessoas em qualquer ambiente, né? E a gente muitas vezes se esforça para na igreja ter um comportamento. Quando a gente está entre irmãos tem um comportamento, mas quando a gente está muitas vezes longe dos olhos dos irmãos e tal, a gente tem outro. Está numa empresa também a gente tem outro. Muda-se a ética, os valores muitas vezes mudam, aí está errado. É uma coisa muito errada nisso. Como que eu tenho 2 comportamentos? Como que eu tenho 2 valores? Como que eu tenho 2 pesos e 2 medidas? Né? Então a gente percebe que não mudou nada a respeito do que Deus quer que a gente seja, porque é o seu caráter em nós. E o Gálatas 5:22 vai falar sobre isso aqui. Então, os primeiros 5 dão ênfase ao caminhar com Deus, e os demais falam das responsabilidades com o próximo, né? Então a gente está falando aqui do Êxodo capítulo 20, verso 1 e 17. Vou fazer outra divisãozinha aqui, se vocês quiserem anotar aí. Do capítulo 20, os capítulos 20, do verso 18, a partir do 18, até o capítulo 24, verso 18, então olha só, nós fomos até o verso 17 do capítulo 20, aí a gente vai fazer outra divisão, do capítulo 20, verso 18, até o capítulo 24 e o verso de número 18. O que esse trecho vai enfatizar? A importância de amor, honestidade e justiça, os ensinos que tem, e esse trecho é isso. Sobre amor, honestidade e justiça. Amar, irmãos, amar o próximo. O que é amor, resumindo? Resumindo, não é nem resumindo em si, mas em pouquíssimas palavras. O que é o amor? Viver para o outro. Isso é uma luta. Não é a pessoa, não. A gente tem uma natureza que nos protege, uma natureza que é egoísta. A gente tem uma natureza em se preservar, né? Em trabalhar para nós, e girar em torno do nosso umbigo. A gente chama de umbigolatria, né? É a adoração de si mesmo, né? Eu me amo, glória a mim, louvado seja eu, né? Ou a gente chama como que é? O egocentrismo é a palavra mesmo, estou tentando inventar um aqui. Mas tem lá outro negócio lá, interessante. Ou seja, é o ventre, né? A gente vive para o nosso ventre, né? Ventricentrismo. Então, o centro é o nosso ventre, são os nossos apetites, aquilo que me satisfaz. Então a gente tem essa tendência natural. Ninguém precisa se esforçar para fazer isso, para desejar isso. Ninguém, isso é natural nosso. A gente não precisa ser ensinado, inclusive. A gente pega a criancinha desde pequenininha, tem lá, sei lá, 10 meses, 1 ano, tá cheio de brinquedo. Vem outra criancinha pegar um brinquedo, é egoísta. A gente percebe, não é exagero. A gente já fala, nossa, como pode? Uma criancinha que nem elabora ideias, que nem compreende conceitos, que nem foi ensinada a isso. Ela já tem isso naturalmente nela, né? Porque nós já somos esses seres humanos perdidos desde sempre. Há uma inclinação natural. Então, se ira, a criança se ira, né?
Criança é irada, agride mesmo, morde mesmo. Ninguém ensinou e ela faz isso, como autoproteção e ataque. A criança é vingativa e tem sede de vingança. Olha, nossa, você está exagerando, não. Ouve, Tu que tem uns 18 filhos, mais ou menos, não sabe isso. Eu ia falar 218, achei exagero. Foi 18, mais. Houve uma ocasião, acho que eu já contei isso para vocês em outra aula. Uma criancinha de poucos anos, assim, pequena, ela bateu na cadeira e chorava. E os parentes lá tentando acalmar e ela não acalmava nada. Não acalmava, não tinha jeito. Alguém teve a ideia de ir lá e bater na cadeira. Sua cadeira boba, pá, machucou o menino. Ela olhou assim, se acalmou. Foi vingada. Né? Quer dizer, na mente dela, olha que coisa interessante. Na mente dela, o que me fez mal também recebeu mal. Então tá tudo certo. Isso é verdade. É engraçado por um lado, mas olha como é assustador por outro. Né? Nossa, meu filho, desde quando era pequeno, o Mateus. Esse agora ainda preciso ver como que ele vai se lidar com isso. Ele vai fazer 2 anos agora, né? Então não peguei grandes pecados ainda na vida dele. Só poucos. Mas o Mateus, eu me lembro, ele fez uma coisa assim, disse, não, pai, não fui eu. Eu falei, rapaz, você está querendo enganar? Eu. A tendência de mentir, de se safar, de esconder. Quem que ensinou isso para esse menino? Percebe, amado, né? Então a gente já vê isso, e quando a gente vai crescendo, isso só aparece mais. A gente só é mais habilidoso em fazer essas coisas. A gente só adquire mais recursos para pecar. A gente é mais sofisticado nos pecados. Que a gente vai crescendo e acumulando mais esperteza diante de Deus, né? Como se pudesse, e diante das pessoas. Mas isso é desde lá pequenininho. E a Bíblia diz assim, em Provérbios, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se for boa ou má. Se a criança não for corrigida no processo, irmãos, a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente. É por isso que desde pequeno, a Bíblia diz, corrige o menino. O menino, olha só, enquanto é menino, no caminho que deve andar. Porque depois fica difícil. Pega lá depois de 7 anos, vai ensinar algum valor. Ele já teve 7 anos aqui, formando alguns valores, que é difícil depois de você corrigir. Deixa para 14, 15 anos, você vê dificuldade. Não faz isso no processo até 21 anos, aí você vai ver o adulto, o monstro, egoísta, achando que o mundo gira em torno dele, né? Então a gente percebe, amados, que aqui Deus, no Êxodo, estava formando essa nação, estava dando leis, parâmetros, código de ética para eles aí. E aí o amor é o que aparece aqui, né? A ênfase, né? de ter que amar o próximo mesmo. Então, amor, honestidade e justiça. Isso é base para a convivência, irmãos. Amor, honestidade e justiça é base para qualquer convivência que se tenha coletivamente. Né? Eu preciso amar o outro, eu preciso entender que o objeto da minha vida é o outro, não sou eu. Imagina se nós pensássemos assim, na empresa, na igreja, no casamento. Já pensou? Já tem uma revolução enorme no mundo, né? Ou seja, eu olhasse para o outro, e Paulo ensina isso em Filipenses capítulo de número 2, acho que é verso 4, alguma coisa assim, 3 ou 4, né? Então, amor, eita, 3 e 4, aproximadamente, é por aí, deve ser o 4. Filipenses capítulo 2, acho que é o verso 3, vamos ler o 3 e o 4, que um está ligado no outro. A gente depois até emenda o 11 se quiser. Então, 3 e 4. Não é nada façasse por contenda, por vanglória, mas por humildade. Considerando os outros superiores a si mesmo. Não é isso? Considerando os outros superiores a si mesmo. Já pensou, amado? Se nós vivêssemos assim, considerando os outros sempre a ser honrado por nós, a ser respeitado por nós. E aí Jesus ensina outro negócio interessante no Sermão do Monte lá, né, que é, como disse, é o código de ética, é o mesmo. No capítulo 7, versículo número 12, irmãos, a gente poderia pegar capítulo 7, Mateus, verso 12, para trás da Bíblia, jogar ela fora. Capítulo 7, verso 12 para frente, joga ela fora. Vive só com esse texto. O negócio vai ser diferente. Só com esse texto. Pega os ensinos da Bíblia de um lado do outro, assim, ó. Joga tudo fora. Pega o capítulo 7, verso 12. Aplica na tua vida para você ver. Aquilo que quereis que os homens façam, faça também.
Aquilo que eles façam com vocês, façam com eles também. E quem é o louco que gosta de ser maltratado, desonrado, prejudicado? Ninguém. Então imagina só, se esse ensino, esse único ensino, nós aplicássemos na nossa vida, né? Isso já seria muito diferente a vida do ser humano. Na convivência, a gente está falando aqui de convivência, amor diante das pessoas, porque não adianta a conversa de amar a Deus e não amar as pessoas. O João, na primeira epístola, vai falar isso, o Tiago vai falar isso, o próprio Paulo vai falar isso. Não adianta. Isso é fé inútil, vazia. Isso é religião. Onde eu digo, eu amo a Deus e o próximo, o que a gente faz? Maldiz, calunia, difama, fala mal. Então você não está amando a Deus. Você não conhece Deus. Está em trevas. É filho do diabo. São as palavras bem suaves aqui. O Joãozinho do amor fala, né? Então vocês estão em trevas, não conhecem Deus, filhos do diabo. Essas são as expressões que ele usa, irmãos. Olha só, para mostrar para nós que é grave isso. Não é uma coisa assim, né? Não, tá de boa, não está de boa coisa nenhuma, não. Então, esse é o ensino que Êxodo vem trazendo do capítulo 20 ao 24. Amar. Honestidade, irmãos. Honestidade. Isso fala também de um caráter. Quando a gente pega Salmo 15, vai dizer lá que as características daquele que é o cidadão do céu. Não tem, assim, tem algum país que você fala assim, não, o cidadão desse país ele tem essa e essa característica, né? Anda assim, se veste assim, come assim, né? Vive assim. Então tem algumas características que vai falar para nós se nós somos pertencentes a esse país ou não. Então vamos lá, Salmo 15. Aqui é, oh meu pai, que coisa complicada, né? Ai Jesus amado. Salmo 15. Tem um títulozinho, a gente sabe que o título não é inspirado, mas às vezes ele ajuda. O verdadeiro cidadão dos céus. É o que está na minha Bíblia, pelo menos, né? E Salmos de Davi, o verdadeiro cidadão dos céus. Mas olha só, são 5 versículozinhos e a gente lê aqui. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, no teu templo? Quem morará no teu santo monte? Olha só, quem é o habitante, quem é o morador dessa tua cidade, Senhor? Aí Davi responde, faz uma pergunta de retórica e responde: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aqui fala da ação. Aquele que anda com sinceridade, ou seja, não é hipócrita, é verdadeiro, ele pratica a justiça e fala segundo o que o seu coração sente e pensa. O que sai da sua boca é exatamente o que o coração pensa e sente. Olha só, olha a característica. Fala da ação, né? Vai falar agora da palavra do cidadão do céu. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Qual é a característica do homem e da mulher de Deus? Ele não difama, não prejudica a imagem do seu irmão com fofocas, não fala mal do seu irmão. E tem mais uma coisa, não aceita que ninguém fale mal de um irmão seu. Né? Coisa boa, né? Agora vai falar da atitude, no verso 4. Aquele a cujos olhos o malvado, réprobo, é isso, né? O malvado é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, ou seja, fala da atitude. Ele não honra pessoas que são malvadas, porque tem interesses com essas pessoas, porque essas pessoas podem de alguma maneira retribuir. E não despreza o honesto, aquelas pessoas são, ainda que não tenha nada para retribuir. Então a atitude dele. O verso número 5 fala das finanças. Olha que coisa interessante. Irmão, o ensino é para todas as áreas da vida. Das finanças. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros abusivos, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Percebam, queridos, que o negócio aqui é muito complicado. Aí o meu desespero é muito difícil viver tudo isso, né? E eu digo difícil coisa nenhuma, é impossível viver tudo isso. Impossível. E aí a gente não deve se esforçar, sim, mas a nossa honestidade tem que ser diante de Deus de querer fazer tudo isso. Porque assim, como eu disse, que a gente julga muito mal pelo fato de não entender todas as circunstâncias, a gente não sabe todos os detalhes. Então assim, uma pessoa honesta, ela quer fazer. Quando ela não faz, ela se importa porque não fez.
ela se entristece porque não fez o correto. Então, essa sim está no caminho certo. Não é aquele que faz tudo certo, porque não faz tudo certo. Uma hora ou outra ele escorrega, e quando escorrega feio, e aí, se ele é baseado no seu acerto, aí cai um desespero, uma angústia muito grande e julgamento dos outros, porque ele se pautava pela moralidade, não é? Aí não tem jeito. Agora que a honestidade é diante de Deus, ele precisa ser honesto diante de Deus. O Salmo 51, que Davi escreveu depois do seu pecado, no versos 16 e 17, para dar tempo aqui. Salmo 51, versículos 16 e 17. Ele diz: Senhor, tu não te agradas em sacrifício e não te deleitas em holocausto, senão eu os daria. Sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Dessas coisas o Senhor não despreza. Olha que coisa interessante, né? Então, holocausto, sacrifício, jejum, orações, um monte de coisa, para Deus isso não vale muito não. Tem que ter o quê? Coração quebrantado e contrição, né? É interessante, irmãos, que a gente percebe aqui o que Deus quer de nós é a única coisa, porque Ele sabe que é só isso que a gente vai fazer quando a gente dá lugar ao Espírito Santo dele em nós. O resto Ele não vai exigir de nós, porque nós não temos condição. O que Ele exige de nós então? Arrependimento. Todas as vezes que a gente erra, todas. E todas as vezes que a gente erra, arrependido, a gente chega diante de Deus, então diz: está tudo certo, já sabia disso, vamos caminhar. Te purifico aqui, te dou graça e vê se você não faz mais. E sim, eu fiz de novo, a mesma coisa. Mas houve sinceramente e honestamente no coração o arrependimento, então Deus, está tudo certo, vamos continuar, porque é isso aí tua caminhada, né? Tipo, o esforço, né? Tipo assim, o desejo, irmãos. Sabe, aquela tristeza quando faz o negócio, fala: Senhor, não é isso que eu queria fazer. Isso não pertence mais à minha natureza. Eu pequei. Deus diz assim: tá bom, meu filho, o justo cai 7 vezes e se levantará. Bora. Senhor, tu sabes, Senhor, que não é isso. Não é. Me ajuda. Me liberta. Me salva de mim mesmo. Me dá graça. E as pessoas falam assim: isso aí não tem jeito não. Crente ruim do caramba, isso aí. Já tem tempo que é assim. E Deus olhando no coração, insistindo, dando graça, sustentando. Essa é a vida de Jacó, irmãos, né? Estava enrolado, todo enrolado. Eu não estou falando que isso é justificativa para a gente então fazer mesmo. Ah, tá tudo certo, então tá todo mundo aí, né, sujo falando de mal lavado. Não é isso. Agora a gente precisa entender que é inevitável isso. Eu falo para os adolescentes em algumas palestras, eles ficam até alegres quando eu falo no começo. Porque eu digo assim: Deus não está preocupado que você peque, porque Deus sabe que você vai pecar. A única coisa que você vai fazer é isso, pecar. Isso é mesmo? Deus não está preocupado? Não está. A preocupação de Deus é que você peque e não se importe com o seu pecado. Aí Deus se preocupa, porque é um mau sinal, né? Agora pecou, se preocupou, se entristeceu, se desesperou, se angustiou, o mundo vai acabar para você, aí coisa boa, o Espírito Santo está lá então, martelando lá. Essa tristeza que segundo Deus é produzido, isso gera vida, segundo aos Coríntios 7:10. Vamos lá, segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo de número 10. Estou falando de honestidade, irmãos, honestidade. Segundo aos Coríntios capítulo número 7, verso 10. Leia para nós aí, Douglas, por favor, meu irmão, em alto e bom som. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você vê? Então, Deus, Ele produz em nós, ou gera em nós, uma tristeza. E essa tristeza nos leva à salvação. E dessa tristeza que nós sentimos, a gente não se arrepende de ter sentido essa tristeza que diz o texto. Porque essa tristeza nos conduz para a salvação. Então, o Espírito Santo também gera tristeza em nós. A tristeza, segundo o mundo, opera a morte, depressão, suicídio, te paralisa na vida, né? Agora, a tristeza que Deus produz é essa tristeza justamente para nos salvar. Porque o dia que a gente não sentir tristeza, irmãos, pelo pecado, pelo erro, nossa, o negócio está muito feio. A gente vai se tornando insensível diante da ação do Espírito Santo.
a mente cauterizada, sem sensibilidade nenhuma. É um perigo, né? Tipo, vambora coisa nenhuma. E todo pecado deve ser um desespero para nós. Esse desespero que nos faz colocar diante de Deus de joelhos e dizer, Senhor, tem misericórdia, me socorre. E aí Deus dá graça e a gente continua a caminhada. Honestidade e justiça. Ser justo, aqui que acho que é uma das piores coisas que tem. Coisa que a gente não é justo. A gente é injusto. Não é? Para nós a gente exige uma justiça, agora para o outro é outro tipo de justiça, que na verdade é uma vingança. Não é? Então sempre quando é da nossa parte, ao nosso respeito, senão a gente vai para Mateus, capítulo de número 22, eu acho, ver se é isso mesmo, 22, eu tenho a impressão até que eu li com vocês um tempo atrás. Não é 22 não, é 18. Eu não vou ler porque eu acho que eu li há pouco tempo, vocês vão lembrar. A palavra do credor incompassivo, lembra? Então que ele devia lá um montante de dinheiro lá para o rei, não tinha como pagar, o rei foi lá e disse, não, está tudo certo, tudo pago, né? Segue a tua vida, está tudo quitado aí. Ele não tinha como pagar, seria impossível. Aí encontra o seu semelhante, que devia mais um pouquinho, quase nada, não é reca, não é requinha, né? Ele foi lá e disse, não, você vai pagar, enquanto você não pagar, você vai para a prisão, inclusive, vai ficar na prisão. Ô irmão, não deu nem condição do cara trabalhar para pagar. Olha que injustiça. Você vai me pagar, você me deve, não quer pagar? Vai para a prisão. Fica lá na prisão até você me pagar. Como que o cara está preso vai conseguir recurso para pagar o outro? Não é, irmão. Olha como a gente é injusto. Nós somos assim. E aí o rei ficou sabendo, chamou ele aqui e falou, rapaz, você não devia fazer com o teu próximo como eu fiz com você. Olha o que eu te perdoei, não tem nem comparação. E você não quer perdoar o outro? O rei ficou irado. E o que Deus nos perdoa, irmão? Como Deus nos considera inocente. Justificação é isso, é inocentar a pessoa. E aí o outro a gente fala, não, você é culpado, você vai ter que pagar, você não sei o quê. Rapaz, a gente que recebeu perdão, tão grande perdão de Deus, é por isso que a Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado, entre aspas, esse pouco, pouco ama. Então aquele que tem a consciência do perdão de Deus na sua vida, nossa, ele ama mais. Ele é mais justo. Ele é mais compassivo, ele é mais misericordioso, ele é mais paciente, né? Ele é mais humano. O religioso não, porque o religioso acha que ele tem mérito. E aí a gente faz isso aí, né? Entre nós aí. Então, justiça, o capítulo 20 ao 24 de Êxodo vai ensinar sobre o amor, sobre a honestidade e sobre a justiça. Então, bora continuar. A partir do capítulo 25, do Êxodo, do verso 1 até o capítulo 31, verso 8, diz sobre a abordagem do homem ao Senhor. Olha só, do capítulo 25, do verso 1 até o capítulo 31 e verso 18 de Êxodo, lógico, né? Diz sobre a abordagem do homem ao Senhor, ou seja, o tabernáculo, né? O templo, que era o lugar de adoração, onde havia organização e pessoas específicas em suas respectivas funções. Então, nesse trecho, há o ensino de como o homem devia se apresentar diante de Deus, através lá dos rituais, do tabernáculo, tudo aquilo era pedagógico, né? E lá tinha uma organização, lá tinha dias específicos, tinha como deveria entrar, e tinha pessoas específicas para fazer tudo isso, os sacerdotes, os levitas, lá aquela coisa toda, o sumo sacerdote, a pessoa tinha que chegar lá purificada, porque tinha tomado um banho tal, tinha que levar uma oferta, porque dependendo do pecado, a oferta tinha que ser para aquele tipo de pecado, tinha tudo isso aí, né? Então, era uma burocracia enorme. Mas aqui Deus estava ensinando, eu sou santo. Eu sou santo. Para se aproximar de mim, não é de qualquer maneira. E aí tinha pessoas para fazer isso. Quando a gente lê Efésios, Novo Testamento, capítulo 4, verso 11 ao 16, a gente vai ver que também tem pessoas específicas, né, nesse processo, que são os obreiros. Então essas pessoas devem ajudar as outras pessoas a se aproximar de Deus. Olha só, a função dos sacerdotes, dos levitas lá, é a mesma dos obreiros, ou seja, interceder pelo povo, por si mesmo, né? Oferecer por si mesmo os sacrifícios e ajudar o povo a interceder pelo povo. Lógico, tudo isso Jesus, né, irmãos, que intermedia isso aqui tudo, tá? Como tudo isso é ensinado, você entrava no tabernáculo, né, que era o templo móvel,
e esse templo representava a presença de Deus. Olha que coisa interessante, Antigo Testamento, Novo Testamento, isso se aplica? Não, porque não tem lugar específico, não tem dia específico e não tem rituais e nem sacrifícios que a gente precisa para se aproximar de Deus. Jesus é tudo isso, é o lugar de adoração, é o sacrifício, né, por nós, é o nosso altar. Jesus é aquele então que nos aproxima de Deus, e em Jesus nós estamos em Deus porque Jesus é Deus, e em Jesus nós estamos na Trindade porque Jesus é uma das pessoas da Trindade, e em Jesus nós somos aceitos por Deus, porque é em Jesus que a ira de Deus é aplacada, a justiça de Deus é feita e a salvação acontece em Cristo. É por isso que em Cristo nós já somos predestinados ao céu, em Cristo nós somos salvos, em Cristo está tudo resolvido, em Cristo o diabo não nos toca, em Cristo nós já estamos nas regiões celestiais, em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós somos diante de Deus agradáveis por causa de Cristo. Se os pentecostais tivessem vindo hoje. Por isso que fala que o véu foi rasgado, né? Sim, Não não tem mais essa burocracia toda. Então o altar altar, ou sem joelho, né? Ou em qualquer lugar, direcionou o pensamento a ele já. em qualquer lugar, qualquer dia, em qualquer momento, irmãos, os mais inusitados, onde for, culto é culto, e o culto acontece dentro de nós, qualquer dia, que privilégio. Antes você tinha um dia que era o sabadão, o ritual todo, uma vez no ano você tinha esse processo, tinha que estar tudo certinho lá, senão, e se o cabra que oferecesse esse sacrifício, se ele tivesse um negócio assim também meio pendente, Deus fulminava ele lá. Né, irmão? Imagina as pernas tremendo do cara assim, que ia interceder pelo outro. Se eu estou arriscado a morrer também, porque é o sujo tentando ajudar o mal, que não se lavou na pia de bronze direito lá, né? Tá entrando aqui com a nódoa, a mancha diante de Deus, porque Deus é santo, é puro. Ele vê o mínimo pecado, irmãos, em nós Deus enxerga, e aquilo é gravíssimo, é uma ofensa absurda. É por isso que uma vida tão curta como a nossa, 60, 70, 80, 90, que seja 100, 100 e poucos anos, tão curta, em comparação com a eternidade, né? Tão curtinha, como que a gente peca só esse tempo curto e nós somos punidos, eu digo nós assim, vocês estão entendendo, né? Nós seres humanos somos punidos eternamente. Isso não é injustiça diante de Deus? Se eu pego 100 anos de pecado, vou ficar o resto da eternidade sendo punido? Isso é injustiça? Não, porque o pecado é contra um Deus eterno e santo e puro. E todo pecado, por mínimo que seja na nossa avaliação, é digno de punição eterna, porque é contra o Deus eterno, né?